Nós falávamos ontem a respeito do caminho de Deus. Deus tem um caminho. Ele está caminhando de eternidade a eternidade. Deus começou os seus passos na eternidade passada. Se alguém quiser conferir essa questão de eternidade a eternidade, vocês podem consultar o Salmo 90, versículo 2. Podem consultar Daniel, capítulo 2, versículo 20. Textos nos quais existe a expressão de eternidade a eternidade. Essa expressão de eternidade a eternidade é uma expressão que mostra que um dia, na eternidade, Deus interrompeu essa eternidade quando inseriu nela o tempo contável, segundo, minuto, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. E então vem o tempo. E quando então esse tempo acabar, quando chegarmos naquele que a Bíblia chama de então virá o fim, e este fim não é na vinda de Cristo, porque muitos erroneamente têm entendido Mateus, no capítulo 24, quando diz: e o evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Muitos entendem esse fim como que quem diz: está vendo? Há muitos países que não conhecem ainda o evangelho, precisamos pregar o evangelho, que Jesus morreu na cruz. Este é o evangelho da graça. Embora não sejam 2 ou 3 evangelhos, mas são prismas do evangelho de Jesus Cristo. O evangelho, ele tem 3 facetas. O evangelho tem 3 aspectos. Há o evangelho da graça, o aspecto da graça, da salvação, o aspecto do reino e também o evangelho eterno de Apocalipse. E portanto, cada aspecto desse vai construindo o que nós chamamos de o evangelho completo de Deus. O que é evangelho completo? É o evangelho em todos os seus aspectos diferenciados. O que a igreja evangélica, na sua maioria hoje, prega é simplesmente o aspecto da salvação por graça. E olha que quando eles falam de graça, eles não sabem o que estão falando, porque no final acaba por ser por obras também. Mas enfim, então, quando diz o evangelho do reino será pregado para testemunho a todas as nações, as pessoas, na maioria delas, pensam que é pregar o evangelho da graça para que Jesus Cristo venha. E Jesus Cristo vindo virá o fim. Não, não virá o fim coisa nenhuma. Porque se vier o fim na segunda vinda de Cristo, significa que acabou. Então introduz-se a eternidade. Ué, pastor, mas não é assim não. Eu aprendi que depois que Cristo vem, os salvos vão para o céu, os ímpios para o lago de fogo, e agora eles queimando no fogo e nós cantando no céu. Não, não é assim não. Está errado. A Bíblia vai além desse pensamento mitológico. Vai um pouco além. Na verdade, quando Cristo vier, nós vamos ver isso aqui amanhã, de manhã, Ele próprio virá pessoalmente, corporalmente, e Ele ainda vai introduzir um período de 1000 anos, em que Ele vai reinar com os cristãos vencedores sobre nações. Então, somente no final do milênio, quando o Filho entregar ao Pai este reino, outrora compartilhado, usurpado, resgatado, vitorioso, então agora ele entrega, aí sim, virá o fim. Quando diz, então virá o fim, quer dizer que dali para frente não há mais contagem de tempo. Introduz-se a eternidade. Eternidade passada é o tempo, entre aspas, né? É o período incontável. Entra o tempo, o período contável, e quando acabar esse período contável, que não houver mais tempo, introduzir-se-á novamente o período incontável, eternidade. Porque o tempo está inserido no meio da eternidade, nós falamos eternidade passada, tempo, eternidade futura. Essa estrutura deve ficar bem clara no nosso entendimento.
para que ao lermos a Bíblia, possamos colocar cada elemento no seu devido lugar. Eternidade passada, estava somente Deus, e dentro da sua eternidade, Deus estabeleceu um plano. Deus estabeleceu um propósito. Ele começou então a elaborar um plano de maneira que ele iria promover um caminho, é o caminho de Deus. Ele iria realizar uma obra de criação, e essa obra de criação visa, em realidade, a edificação final de uma morada para o Pai. Então, nós lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio de quê? No princípio de todas as coisas. Um dia, Deus resolveu estabelecer um ponto de partida, a partir do qual ele começaria a sua obra de criação e de relacionamento com as suas criaturas. Então, no princípio, Deus criou os céus, está no plural, e a terra. Um versículo que deve ser compreendido. Porque diz, no princípio criou Deus os céus. Porque há vários céus. Há esse céu atmosférico, que nós podemos contemplá-lo. Há um segundo céu, morada de seres espirituais. Há um terceiro céu, no qual o apóstolo Paulo foi arrebatado. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4. Ele foi arrebatado até ao terceiro céu. E quando diz até ao terceiro céu, não significa que o terceiro céu é o limite, mas quer dizer que ele particularmente foi até o terceiro céu. Mas a tradição judaica acredita em 7 céus. E ainda assim, lá em Neemias capítulo 9, versículo 6, fala que existe o céu dos céus. Então deve ter aí várias camadas de céus aí para cima, esse cosmo. Se os judeus estiverem certos, porque a Bíblia nos leva a compreender que pelo menos existem 3 céus. Por quê? Pelo menos. Porque Paulo foi até o terceiro. Então eu sei que há 3. Mas, como diz até ao terceiro, não significa que ali é o limite, né? Ele foi até o terceiro. É como um prédio de 28 andares, digamos. E aí você então sobe até o terceiro andar. E registra, o fulano subiu até o terceiro andar. Você não está afirmando que o prédio tem 3 andares. Está afirmando que a pessoa foi até ao terceiro. Existe a possibilidade de haver mais céus. A tradição judaica acredita em 7. Se eles estiverem certos, na tradição, porque os judeus, eles possuem uma grande herança e uma bagagem de conhecimento em função dos patriarcas que tiveram revelações pessoais de Deus, né? Então eles têm algo aí que pode ser aproveitado. Ou seja, se eles estiverem certos, então existem 8 céus. Por quê? 7 céus mencionados, e conforme Neemias capítulo 9, versículo 6, ainda tem o céu dos céus. 7 céus são a pluralidade, os céus. E tem mais um que não pode ser incluído na pluralidade, porque ele é o céu dos céus. Então nós trabalhamos aí numa possibilidade de 8 céus. Mas eu não estou aqui também dizendo o que é. Eu estou trazendo possibilidades. Nós só podemos afirmar com precisão aquilo que a Bíblia afirma com precisão. Aquilo que ela não afirma com precisão, nós trabalhamos na hipótese. Mas isso também é o de menos, se há 10, se há 8, se há 3, se há 15, se há 1000. O importante é que Deus, no princípio, criou os céus, as camadas, e vai subindo aí para cima, e a terra. E eu pergunto a vocês, se nós pudéssemos sair da terra, presta atenção, nós estamos dentro da mensagem do reino. Então, sair da terra e olharmos para a terra, que está dentro de um conjunto de 8 planetas, em torno do Sol. Eu sei que alguns falam, pastor, é 9. Mas é porque é 8, de fato.
É? Você falaria assim, a terra não está também nos céus? Onde é que a terra está? Ela não tem que estar em algum céu? Em algum cosmo? Por que então a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra? Por que a terra ganha aí uma posição diferente, uma posição especial na revelação de Deus? Bastaria ele falar, Deus criou os céus, porque nos céus está a terra, Marte, Júpiter, Saturno, as estrelas, as galáxias, tudo está nos céus, né? Deve estar em algum desses céus, em algum desse cosmo aí, né? No espaço infinito. Mas não, a Bíblia diz, ele criou os céus e a terra. É um caso também quando Jesus ressuscita, está em Marcos, né? No Evangelho de Marcos. Então Jesus aparece ressuscitado para Maria Madalena e diz assim, olha, diga aos meus discípulos e a Pedro que eu vou adiante deles para a Galileia. Agora eu pergunto, Pedro não faz parte dos discípulos? Bastava dizer, diga aos discípulos, e Pedro já estaria incluído. Mas não, recai uma ênfase especial sobre Pedro, porque Pedro vivia naquele momento uma experiência peculiar e particular que precisava de uma acentuação específica sobre ele. Depois a gente fala sobre Pedro. Mas eu quero mostrar para os irmãos que a Bíblia afirma que Deus criou os céus, toda a criação celestial. Tanto esses céus incluem os elementos físicos, como planetas, cometas, meteoros, sóis, estrelas, como também diz respeito aos seres que habitam o espaço infinito. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Deus criou os céus no sentido de que ele criou os seres que habitam os céus e que habitam também o mundo aí para cima. Então, quando diz céus, inclui tudo que está para cima no sentido de planetas, cometas, o físico e o espiritual. E a terra? A terra ela ganha uma posição especial porque será neste planeta, será neste lugar em que Deus será humilhado. Será neste lugar em que Deus será insultado, zombado, escarnecido. Na pessoa do seu Filho, o Deus encarnado, o Deus imanente, será morto na terra. Jesus é Deus feito carne. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. E o verbo que é Deus se fez carne e habitou entre nós. Mateus 1, 23 que diz, e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Deus entrou no tempo. Então Deus começou, né, ali o seu caminhar, e de certo modo ele chega a um ponto que ele entra no tempo. Então será aqui o palco onde esse Deus se manifestaria em carne, onde Deus, através da sua encarnação, do seu viver humano, ele mostraria ao universo inteiro o que é amor, o que é misericórdia, o que é bondade, o que é compaixão. Vamos entender isso hoje à noite. Eu vou falar sobre a redenção, a morte de Cristo e o reino, essa relação das duas coisas. E então será neste mesmo lugar também, aqui na terra, em que Deus será glorificado. Ou seja, todo o plano de Deus tem a terra como palco dos acontecimentos. A terra é o lugar criado por Deus para aqui executar o seu plano eterno. Não estou aqui falando a respeito se tem ou se não tem vidas em outros lugares. Eu não sei, não posso afirmar cientificamente. Estou falando que todo o universo tem os seus olhos voltados para a terra, para este lugar. Aqui é o palco onde se desenvolve, onde se desenrola todo o propósito eterno de Deus. Então Deus criou no princípio os céus e a terra. E quando diz que ele criou no princípio os céus e a terra, nós nos deparamos com o versículo 2 de Gênesis que diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia.
E aí muitos pensam, Deus no princípio criou os céus e a terra. E quando ele criou aquela massa informe, cheia de trevas, vazia, deformada, caótica. Mas não é assim. Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 18. Como foi que Deus criou a terra no princípio? Isaías 45, 18. A razão por que nós estamos trazendo desde a criação é porque o reino tem que ser entendido ao longo da história. Se você não entender o início, como entenderá o final? Para entendermos o Apocalipse, temos que entender Gênesis. É a protologia, que é o início das revelações de Deus, e o Apocalipse como a escatologia, as últimas coisas. Protologia, o início. Escatologia, o último. Do primeiro ao último, em ordem crescente. Diz assim em Isaías 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu queria que os irmãos atentassem para o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, em conexão a Isaías 45, 18. Porque lá em Gênesis assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. O versículo 1 nos dá a informação de que ele criou. Agora eu pergunto, e alguém que quiser se manifestar com as mãos, pode se manifestar. Você consegue ver em Gênesis capítulo 1, a criação da terra? Porque a partir do versículo 3, começa, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja separação das águas de cima, das águas de baixo. Terceiro dia, haja separação das águas de baixo, e apareça a porção seca. Mas vocês conseguem ver em Gênesis capítulo 1, o momento que Deus cria o planeta Terra? Vocês podem ver aí em Gênesis 1, o momento que Deus cria a água. Na verdade ele não cria, se vocês observarem aí, mas ele faz a separação das águas de cima, das águas de baixo, e assim ele vai separando elementos que já existiam. No princípio Deus criou os céus e a terra. E a grande pergunta é, como era essa criação no momento que ele criou? Isaías responde, porque assim diz o Senhor que criou os céus e que formou a terra, que a fez e o que ele fez? Estabeleceu. Ele não criou uma massa e ficou lá aquela massa informe. Não, não. Ele criou a terra e a estabeleceu. Ele fundou a terra. E como diz na versão corrigida, talvez aqui haja alguém com a versão corrigida, que diz, assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia. Ora, como diz lá em Gênesis 1, 2, que a terra estava sem forma e vazia, Isaías diz que ele não a criou vazia. Ele não a criou para ser um caos, ele criou para ser habitada. Amados, há uma revelação aqui neste ponto. No momento que Deus criou a terra, lá no princípio, juntamente com os céus, juntamente com os anjos, essa terra era uma terra perfeita. Vamos ver o testemunho do próprio Deus, quando ele criava o globo, quando ele criava o planeta. Vamos perguntar para Deus, vamos ouvir de Deus como era, como foi que ele fez. Vamos ler lá, Jó capítulo 38. O próprio Deus vai dar o seu depoimento a respeito de como ele criou esse planeta Terra. Deus vai aqui falar com Jó a respeito dessa criação. E assim ele diz no capítulo 38, no versículo 4 em diante, Deus perguntando a Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da... então a terra não era uma massa informe, ela tinha fundamentos. Vai analisando o procedimento de Deus. Uma terra que no princípio foi criada com fundamentos.
Versículo 5. Quem lhe pôs as medidas? Quando Deus criou a terra, o planeta, no princípio, ela tinha medidas definidas. Irmãos, conseguem perceber? Continuando. Ou quem estendeu sobre ela o cordel, o prumo? Era uma terra alinhada, era uma terra em equilíbrio, era uma terra perfeita. Continuando, diz assim, no versículo 6: sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Amados, essas expressões, elas declaram que quando a terra no princípio fora criada, ela foi criada em estado perfeito. Foi uma obra de artista, uma obra arquitetônica. Deus não criou uma massa e a deixou lá sem forma ou informe, cheia de trevas, e ficou lá como quem não queria nada. E depois Deus falou assim: deixa eu ver o que eu vou fazer com essa terra aqui. Não foi assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E como Ele a criou para ser habitada. Ele não a criou vazia. Quando a criou, Ele criou com fundamento, passou sobre ela o cordel, colocou suas medidas, bases, assentou a pedra angular. E é dito no versículo 7 que enquanto Deus construía tão bela obra que é o planeta Terra, as estrelas da alva, todos os filhos de Deus se regozijavam, se alegravam e cantavam diante daquela obra de criação. Tudo isso me leva a crer que a terra criada no princípio por Deus não era sem forma e vazia. Mas o texto diz bem claro: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Esse estava é a mesma palavra no hebraico para Gênesis capítulo 19, versículo 26. O que diz lá? E a mulher de Ló, ao olhar para trás, transformou-se em uma estátua de... O verbo tornou-se, verbo reflexivo, está ali, ó. Tornou-se uma estátua. Ela não era uma estátua quando fora criada, mas em um certo momento ela se transformou numa estátua de sal. O verbo lá, tornar-se, o verbo tornar, é a mesma palavra para a terra era, ou a terra estava sem forma e vazia. Por isso podemos compreender que a terra fora criada perfeita, mas ela veio a estar. Ela tornou-se em um dado momento sem forma e vazia. Deus criou uma terra perfeita, com bases, com fundamento, com pedra angular, com medidas, passou o cordel, passou o prumo. Todavia, essa terra, em um dado momento da história de Deus, se tornou sem forma e vazia, no versículo 2. E por que isso aconteceu? Porque quando Deus criou essa terra, ainda perfeita, e criou anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres espirituais, antes de criar o homem, uma das primeiras criaturas, se não a primeira criatura de Deus, foi um querubim chamado Lúcifer, uma criatura bela. Quando nós falarmos anjo, entenda de modo geral, não de modo específico. Se eu me referir a ele como anjo, entenda como sendo um modo geral. Não estou falando sobre a sua classe específica de gênero. Amém? Então, quando Deus criou os seres espirituais, a primeira criatura, o primeiro anjo, chamava-se Lúcifer. Um príncipe. Um príncipe. Deus criou vários príncipes. Quando Deus não criou um tanto de seres assim, homogêneos. Não. Ele criou em hierarquia. Por que Deus cria em hierarquia? Porque essa criação está dentro do seu propósito de governo, de reino. O primeiro criado, Lúcifer, fazia parte de uma bancada de príncipes. Quando nós encontramos na Bíblia o termo principados, queremos dizer com isso o quê? Uma bancada de príncipes.
potestades, poderes, dominadores, todos foram criados por Deus para governar. Então, quando Deus criou os céus e a terra perfeita, a Bíblia diz que Deus entregou essa criação ao governo de Lúcifer. Deus estabeleceu Lúcifer como um príncipe sobre a terra. Para ser mais específico, Lúcifer tinha uma dupla função. Ele era sacerdote dessa criação e ele era rei dessa criação. Esses ofícios, os dois ofícios, sacerdote e rei, significa que ele, saindo das criaturas e indo a Deus, ele é o representante da criação diante de Deus, porque o sacerdote é aquele que vai por outro diante de Deus, conforme o conceito do Antigo Testamento. Mas quando ele volta de Deus para a criação, trazendo a ordem, trazendo o governo, trazendo o domínio, ele é rei. Ao ir a Deus, sacerdote, ao voltar, ele é rei. É o que leva a criação diante de Deus e que traz Deus para a criação. Por isso, lá na frente, nós vamos perceber que Jesus Cristo é uma escada. A escada que sobe, a escada que desce, tanto leva quanto traz, leva o homem a Deus, traz Deus ao homem, a escada que faz esse duplo sentido, porque Jesus, nós vamos ver como que ele assume, depois de sua morte e ressurreição, os ofícios de sacerdote e rei. E que nós somos convidados a assumir com ele o ofício de sacerdotes e reis, juntamente com ele. Mas no princípio, quem era essa ponte de ligação? Era Lúcifer. Vamos ler, abre em Ezequiel capítulo 28. Vamos verificar o que a Bíblia fala sobre ele nesse sentido. Ezequiel 28 diz assim, a partir do versículo 12. Se bem que aqui é uma profecia de duplo enfoque. Deus querendo falar sobre coisas espirituais que às vezes nós não compreendemos direito. Deus toma por empréstimo uma figura terrena, para ao olharmos para aquela figura, compreendamos o espiritual, a realidade. Aqui é uma profecia que é trazida na figura desse rei de Tiro, uma representação de Satanás. E assim fala no versículo 12, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Olha a descrição desse ser criado, de Lúcifer, no início, em cujas mãos lhes foram dadas ali o reino. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas onde? No Éden, jardim de Deus. Dá uma pausa aí. Estavas onde? No Éden. Será que aqui está fazendo uma referência a quando Adão estava no Éden, ele estava lá também? Não. E por que não? Porque quando ele estava no Éden, é dito que ele era sinete da perfeição, que ele era cheio de sabedoria e formosura. No Éden em que estava Adão, ele estava lá na qualidade de serpente, de caído. Portanto, quando diz, estavas no Éden, é uma referência a uma era pré-adâmica, antes de Adão, antes de sua queda, quando a terra, no princípio, fora criada perfeita. Deus criou uma terra perfeita e colocou Lúcifer no Éden. Pastor, mas eu sempre achei que este Éden aqui é um jardim celestial, etéreo, junto ao trono de Deus. Quem disse isso? Aí você fala assim, quem te diz, então, que é aqui na terra? Os irmãos lembram quando Deus, lá em Gênesis capítulo 2, ele criou a terra, colocou os animais, tudo direitinho. Aí Deus falou assim, bem, vamos plantar um jardim
para nele colocar o homem. Vamos. Então, no momento que Deus está por criar o homem, antes disso, ele primeiro cria um jardim. Ele planta um jardim para nele colocar o homem. Mas no momento que Deus olha para essa terra toda, ele fala assim: onde nós vamos plantar esse jardim? Já havia o Brasil? Já havia os Estados Unidos? Essa nomenclatura já havia? Mas o que é dito lá em Gênesis 2:8? E plantou Deus um jardim no Éden. Então já havia um lugar geográfico chamado Éden, antes que houvesse civilização, pessoas, divisões geográficas da parte do homem. Ou seja, quando Deus criou a terra no início, havia aqui, antes da queda de Lúcifer, antes da criação do homem, um lugar designado por Deus e chamado Éden. E Éden quer dizer desfrute. E ali diz que Lúcifer, na sua beleza, na sua perfeição, como um sinete de perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estava no Éden. E qual é a descrição desse Éden? Nesse Éden tinha um santuário. E a descrição desse santuário dizendo: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Olha a descrição da cobertura que o envolvia, que o guardava, o seu palácio, onde ele assistia e onde ele exercia governo. Está aqui: de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, os ornamentos. Ele era um príncipe muito belo, perfeito. Afinal, a primeira criação de Deus. Primeira em número. E olha que os anjos não foram criados. Haja anjos e houve um... Não. Cada anjo foi criado separadamente, um por um. Por quê? Porque anjo não se reproduz. Anjo é uma criação, por isso eles são chamados na Bíblia de filhos de Deus. Por quê? Porque Deus o criou. Quando o homem, Adão, foi criado, foi Deus que o criou, está escrito: Adão, filho de Deus. Mas quando Adão gera o primeiro filho, Caim, Abel, já não mais são chamados de filhos de Deus, mas filho do homem. Por quê? Porque o homem reproduziu. Então Adão, criado pela mão de Deus, filho de Deus. Lúcifer, criado pela mão de Deus, filho de Deus. Arcanjos, criados pela mão de Deus, filhos de Deus. Caim, gerado por Adão, filho do homem. Filho do homem, filho do homem. E quando o filho do homem, então, quando você ouviu a palavra, e você creu na palavra, e Deus, o Espírito Santo, gerou no seu espírito a vida de Deus, te regenerando, você nasceu de novo e por isso, filho de Deus. Somos regenerados, nascemos de Deus, e essa nova criação de Deus que é a igreja, não é coletiva. Deus gera um, Deus gera outro, Deus gera outro, e Ele vai gerando filhos, e por isso somos filhos de Deus. Outrora criatura, hoje filhos de Deus. Outrora filho do homem, hoje filhos de Deus. Então aqui está a descrição de quem era Lúcifer. Um ser bonito, perfeito, adornado de ouro, cujo palácio, cujo lugar do exercício do governo era maravilhoso, pedras preciosas, belíssimo, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados para ti. Versículo 14. Tu eras querubim da guarda, ungido. Deus ungiu. Sabe o que é ungir, queridos? Hoje em dia fala tanto de unção da prosperidade, unção da multiplicação, unção do paletó, unção. Tudo isso é ursão. É um urso bem grande, é um monstro. Mas unção é separação de Deus. Deus chama alguém, e quando Deus chama, vem cá, Josué, por favor.
ele separa dos demais, e então Deus unge com o seu Espírito, o que o faz diferente dos outros, o que dá a ele uma posição diferente dos outros, o que dá a ele um poder sobrenatural acima dos demais, o que dá a ele autoridade para o exercício de suas funções. Isso é ungir. Já estava lá no Antigo Testamento, obrigado. No Antigo Testamento, Deus ungia profetas, ungia sacerdotes, ungia reis. Lembra quando diz a Bíblia que Samuel foi à casa de Jessé em Belém, da Judeia, ungir para Deus um rei, e levava num chifre de carneiro o óleo, o azeite, para derramar sobre a cabeça escolhido de Deus. Ali haveria unção sobre a cabeça. Separação. Autoridade. Designação para o exercício de uma função. Está aqui, Lúcifer foi ungido. Querubim da guarda. Os irmãos lembram, atenção para isso, que quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, que diz para ele construir uma arca, e essa arca era o símbolo maior da presença de Deus no meio do povo, o que Deus mandou que fizesse para cobrir a arca? 2 querubins, cujas asas estavam estendidas por sobre a arca. A glória de Deus estava aqui, mas essa glória de Deus não pode simplesmente ser vista por qualquer pessoa, em qualquer momento, de qualquer modo. Esses querubins que estendiam as asas era para cobrir a glória de Deus. Quando diz querubim da guarda, quer dizer que Lúcifer tinha uma função extraordinária, de que enquanto no céu, na presença de Deus, ele com suas asas é quem estendia sobre Deus, enquanto atrás de Lúcifer estaria todos os demais anjos, e antes de contemplar a Deus, Lúcifer cobria essa glória com suas asas. Imaginem, a Bíblia fala que de tempo em tempo esses anjos criados têm que comparecer diante de Deus. As pessoas pensam que Deus está sentado no trono lá e os anjos estão passeando. E aí, beleza, legal. Deus é santo. E por mais que as criaturas dele sejam santas, as coisas não é como a gente pensa. Lúcifer cobria a glória de Deus, querubim da guarda, enquanto Deus mantinha suas reuniões com os seres criados. Então Lúcifer era talvez um dos poucos que olhava face a face com Deus. Olha que privilégio e que altura era esse ser criado. Querubim da guarda, ungido. E está aqui, e te estabeleci. Lúcifer foi estabelecido, rei e sacerdote. Nós vamos entender que de fato ele era rei e sacerdote, quando esse ofício lhe for tirado e dado a Jesus. Não se espantem com o que eu vou dizer agora para vocês, por favor. Voltem à noite, voltem amanhã. Amém? Mas não se espantem. A palavra Lúcifer não é um nome próprio. Lúcifer é um nome como Faraó, como César, que é um nome dado a um governo específico. Então, os faraós, por exemplo, tinham seus nomes próprios lá, mas levava a carga desse nome, Faraó. Então, Lúcifer também não é um nome próprio dele, mas significa estrela da manhã. Por quê? Porque aponta para uma posição de exclusividade no romper da aurora. Estrela da manhã, todas as estrelas se ocultam e a estrela da manhã está lá brilhando, de modo a estar numa posição de exclusividade, de maior destaque. Estrela da manhã. E este nome, estrela da manhã, será designado a Jesus em Apocalipse, em 2 lugares. Jesus,
que é a brilhante estrela da manhã. Numa tradução literal, nós vamos encontrar esse título para Lúcifer, o primeiro anjo criado, e também para Cristo. E por que há essa semelhança nas atribuições? Porque esse ofício que estava com ele será dado a Jesus, homem, durante o reino milenar. Vamos entender melhor isso ao longo das mensagens. Não se assustem, viu? Entendam isso em nome de Jesus. Então, qual é o ofício que Cristo assume? Qual é o ofício que ele recebe de Deus, da parte do Pai, Jesus, para exercer? É o mesmo do anjo que caiu. É tirado e dado a este. Vamos abrir a Bíblia em Zacarias, capítulo 6. Capítulo 6 de Zacarias, versículos 12 e 13 dizem assim: E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. É o renovo que é Cristo. E será sacerdote no seu... sacerdote no seu... Olha os ofícios aí, ó. Sacerdócio e realeza. Será sacerdote no seu trono e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Jesus assume a posição de rei e de sacerdote, o que outrora, na eternidade passada, pertencia a Lúcifer, ao primeiro anjo criado, ao primeiro príncipe criado, sacerdote e rei. Por que o maligno tem tanta raiva de você? Você sabe por quê? Porque você tomou o lugar dele. A igreja é um reino de sacerdotes. Amados, nós temos que entender isso. Precisamos ter revelação disso. A igreja é um reino de sacerdotes. É por isso que o maligno trabalha tanto para corromper a pureza da igreja e a torná-la vil diante deste mundo pecaminoso. A terra no início foi dada nas mãos de Lúcifer para o seu governo e o seu sacerdócio. Ali é um reino compartilhado. Deus entrega o reino desse sistema nas mãos de Lúcifer. É por isso que lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 6, quando Jesus estiver sendo tentado pelo diabo, Satanás vai dizer as seguintes palavras: olha, você está vendo todos esses reinos do mundo? Jesus vai olhando para os reinos do mundo. Atenção. Sim, estou vendo. Pois é, ele diz para Jesus: tudo isso me foi dado. Ele não diz? E eu dou a quem eu... Ora, será que ele estava mentindo para Deus? Mentiroso! Que dia que isso foi te dado, rapaz? Foi assim que aconteceu? Não. Ele falava com propriedade. Lúcifer, o diabo, os demônios, quando vão tentar as pessoas para fazê-las pecar, ele olha bem para a cara das pessoas. Para uns ele engana com um coelhinho de Páscoa, de olhos vermelhos e pelos branquinhos. Porque são pessoas que são levadas por qualquer mentira, qualquer engodo, mas tem outros que ele procura tragá-lo com a verdade. Só que é uma verdade manipulada. É uma verdade descontextualizada. É uma verdade retirada de um contexto maior. Então quando ele chega para Jesus e fala assim: se tu és o filho do homem, de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Falava com propriedade, ele estava com fome, e aqui está a pedra, você tem o poder. Então ele está numa base correta. Oferece pão a quem tem 40 dias que não come pão. Olha aí. Ele diz: pula daqui abaixo, olha aí, porque está escrito no Salmo 91:
a teus anjos dará ordem a teu respeito, para não tropeçares em alguma pedra. Está com propriedade, é verdade, descontextualizada, mas é verdade, está escrito. Talvez se tivesse alguém lá, deixa eu ler aqui, peraí. É mesmo, está escrito, vou pular, está escrito. E quando ele diz, está vendo todos esses reinos do mundo, tudo isso é meu. E tudo isso me foi dado. Lúcifer faz referência à eternidade passada, quando Deus lhe entregou os reinos. Está aqui, suas mãos. E ele diz, eu dou a quem eu quiser. Amados, onde está o conflito dessa tentação de Jesus no deserto? Deus estava ali encarnado com a missão de, através de sua morte na cruz, de sua redenção, de seu sangue derramado, resgatar esse reino para o Pai. O caminho de Jesus era, eu passarei pela cruz, porque somente pela cruz eu consigo resgatar o reino para o Pai. E lá no final, o Pai vai dizer para o filho, filho, você conseguiu, o reino foi recuperado, então filho, pede-me, e eu te darei as nações por herança. O próprio Pai vai entregar ao Filho o reino, para que ele reine por 1000 anos, como recompensa pelo seu árduo trabalho. Satanás então, quando fala para Jesus, olha, você vai herdar os reinos da terra, mediante a cruz, eu posso te dá-los, sem que você precise passar pela cruz. Basta se prostrar. E eu te dou os reinos deste mundo. Jesus estava agora no impasse. Porque a cruz o levaria a herdar os reinos. Mas Lúcifer diz, eu posso te dar os reinos, sem que você passe pela cruz. Num simples gesto. Num curvar-se diante de mim. E aqui o conflito se instaura na questão governamental. É o reino que está em questão aqui. Quantos cristãos hoje não aceitam a mesma proposta do diabo? Para entrarmos no reino, temos que passar pela cruz. Não tem outro caminho. O caminho do reino é a cruz. E a cruz é sofrimento, é rejeição e morte. E aí o maligno fala, mas eu posso te dar o reino deste mundo, sem que você passe pela cruz. Aí Jesus fala, louco! De que te adiantou ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Esta noite te pedirão a tua alma. Pessoas estão trocando o reino por um carro, por uma casa, por um trabalho. Amados, eu preciso falar algo para os irmãos aqui. Às vezes a pessoa está desempregada na igreja, canta, chora, levanta as mãos. Eu não duvido da sinceridade dessa pessoa. Não, há sinceridade. Mas é porque a pessoa não se conhece, não sabe quem ela é. Nós precisamos aprender a nos conhecer. Nós temos que sondar o nosso coração. Ao falar do reino, precisamos ser pessoas que constantemente estejam julgando a si próprio. Porque lá em 1 Coríntios 11 diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Ora, canta, adora. Pede um emprego para Deus, aí Deus dá um emprego. Aí agora a pessoa quer 2 empregos. Quero outro. Aí vem um segundo emprego. Aí não congrega mais. Não congrega mais. Vem uma vez sim, 10 não. Quando dá. Afinal, minha família, meus filhos, meus negócios. Vocês não entendem essas coisas minhas. Né? Eu preciso. Quanto vale a entrada no reino para você, meu irmão? Pastor, então, o que eu devo fazer? Buscai, pois, em primeiro lugar
o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Viva para Deus e para o seu reino, e Ele cuida de você. Talvez você passe restrição, sim, todos nós passamos. Mas viva para o reino. Não troque o reino por qualquer coisa material que seja. E o pior é quando você troca por algo tão pequeno, tão insignificante. Um salário medíocre. Medíocre é mediano. Está lá nas casas dos 2.000. Se você se prostrar, eu te dou os reinos. Não precisa passar pela cruz. E tem mais. O reino que o Pai vai te dar é no futuro. Eu posso te dar agora. Esse é o conflito que todos nós vivemos diariamente. Essa igreja não impõe doutrina. Quero que os irmãos entendam isso. Doutrina não a doutrina bíblica, a doutrina de usos e costumes. Porque tem um termo aí, sua igreja tem doutrina? Não falam aí fora? Nós não estamos aqui para proibir ninguém de vestir assim, o assado. Não, não. Nosso papel é outro. Nosso papel é elevar a pessoa. Sai da terra. Se você se elevar, tudo na sua vida muda, tudo altera. Até o seu andar humano altera. Mas por que nós não fazemos isso? Há pessoas, às vezes, que fazem mau uso da graça, que se vestem de modo indecente. Veio uma senhora aqui, nessa igreja, na semana passada, lá do plano piloto, e falou assim que veio atraída pelo programa de televisão, porque disse que é uma bênção. Eu quero conhecer esse povo pessoalmente. Aí quando acabou o culto, chamou a pessoa da igreja e falou assim: olha, eu estou muito decepcionado com essa igreja. Mas por quê? Não, porque eu vim, porque a palavra é tão pura, mas eu vi tanta gente pelado aqui nessa igreja. Mostrando peito, mostrando bucho, mostrando. Aí eu não estava aqui, estava viajando. Aí me contaram. Eu falei, bem, essa pessoa está certa e está errada. Né? Está errada porque talvez seja um excesso de zelo por visões da religião, talvez seja. Mas por outro lado, é possível sim, que tenha visto. Só que nós não devemos seguir o homem, tem que vir buscar a Deus. E quem estiver fazendo mau uso da graça, trocando a entrada no reino futuro por uma glória terrena, ou por um mostrar algo do corpo, por mera sensualidade, por mero prazer carnal, olha, amados, isso não vai ficar assim. A mensagem do reino é uma questão de você viver debaixo de um governo divino. Eu não vou te impedir, eu não vou te proibir, eu não vou te excluir, porque não cabe a mim julgar as pessoas, mas eu tenho que ensinar o procedimento. Cada um tem que começar a perceber como está vivendo no reino de Deus. O reino, no início, foi entregue nas mãos de Lúcifer, nas mãos dele. E ele próprio disse: tudo isso me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Só que a Bíblia diz que quando Deus colocou Lúcifer, ele não estava sozinho. Deus deu querubins, serafins, nas posições de principados, potestades, poderes, dominadores. Vocês já leram lá no livro de Efésios, quando fala: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e dominadores nas regiões celestiais, contra forças, potestades. Aqueles nomes lá não são nomes de demônios, excluem isso da mente de vocês, mas dizem respeito à posição hierárquica que eles assumiram juntamente com Lúcifer, quando todos ali eram perfeitos. Deus, ao criar, ele dividiu toda a terra em territórios e colocou uma pirâmide de governo. No topo, Lúcifer. Ele é o que assume o controle geral dessa criação.
não absoluto, porque abaixo, acima dele está o próprio Deus. Mas ele, como governo, ele tinha às suas mãos, a seu serviço, vários príncipes, várias potestades, vários dominadores. O que hoje nós conhecemos aqui no nosso mundo material por presidente da república, senadores, deputados, prefeitos, federais, distritais. São hierarquias, queridos. Então, Lúcifer estava no topo dessa pirâmide. E abaixo dele, então, vem subdesenvolvendo, dividindo ali essas hierarquias. No mundo espiritual, atenção, lá em cima, no segundo céu, existe aí toda uma ordem de hierarquia. Assim como existe aqui na terra o presidente, há um principado. Há uma relação exata. Nos céus, nos ares, tem o príncipe do Brasil. Me parece que foi apelidado aí de Aparecida. Parece que tem essa relação aí. Então esse príncipe tem a sua relação com o presidente aqui embaixo. Aí não tem os ministros? Tem lá em cima também. Dominadores, governos. Então há uma relação exata com o governo lá em cima e o governo aqui embaixo. De modo que aqui embaixo acontece exatamente o que primeiro acontece lá em cima. As coisas primeiramente acontecem no mundo espiritual e depois acontecem aqui embaixo. Este é o modelo administrativo do governo de Deus. Querem ver uma coisa? Lá no livro de Daniel, capítulo 10, nós temos um episódio muito interessante que nos faz compreender isso. Capítulo 10 de Daniel, versículo 10 em diante. É um momento em que Daniel está em Babilônia. E ele está orando a Deus por uma resposta. Preste atenção nesse episódio. Isso vai te esclarecer muitas coisas que estamos falando. Daniel está orando e ele quer de Deus uma resposta. E Deus ouve a oração de Daniel e manda o anjo com a resposta para Daniel. Mas veja o que acontece. Eis que certa mão me tocou, sacudindo-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Gabriel é um anjo. Gabriel veio do céu à terra trazer uma resposta de Deus a Daniel. E ele diz: desde o primeiro dia eu vim. Aí Daniel fala assim: ué, mas por quê? 21 dias eu estou aqui de joelho e você foi enviado no primeiro dia que eu estava ajoelhado. Onde tu estavas então, que não veio trazer a minha resposta logo no primeiro dia? Ele diz: porque no trajeto, para eu entrar no espaço aéreo de Babilônia, eu tenho que passar pelo governo celestial de Babilônia. Há um governo aí em cima, espiritual. E não basta que ele apenas venha, ele tem que ter a permissão de adentrar esses céus aí, ó. Isso pelo menos nessa era de Daniel, tá? Na era do Novo Testamento, com a vitória de Cristo, muita coisa muda. Os governos continuam, mas a batalha é mais simples um pouco. Aqui é porque não havia ainda a redenção do reino. Ele diz: o príncipe da Pérsia me resistiu, me impediu que eu descesse por 21 dias. Alguém pode falar assim: ué, pastor, mas se Daniel estava em Babilônia, por que aqui diz o príncipe da Pérsia? O que o príncipe da Pérsia fazia no território de Babilônia? É porque a Pérsia havia conquistado Babilônia.
E quando então aqui na terra a Pérsia conquista a Babilônia, é porque essa conquista também aconteceu lá. Assim como Bush tem autoridade sobre o Iraque na atual situação política do país, ele interfere nessas questões porque ele conquistou o Iraque do mesmo modo lá em cima. Quando Bush conquistou aqui embaixo o Iraque, lá em cima o principado americano conquistou o principado do Iraque. É assim que acontece, tem essas relações. Então observa que há príncipes em cima que governam aqui embaixo. Ele queria impedir que Gabriel descesse. Foi aí que Deus, o Pai, enviou o arcanjo Miguel. E Miguel veio e lutou contra o príncipe. E foi aí que então Gabriel desceu. E trouxe a resposta. Mas veja o que Gabriel vai dizer no versículo 20. E ele me disse: sabes por que eu vim a ti? Ele diz: eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Observe que ele está falando que ao voltar, ele novamente travaria uma guerra contra os príncipes do céu, aí em cima. A terra, quando criada no princípio, entregue às mãos de Lúcifer, foi totalmente dividida em territórios, e para cada território foi estabelecido príncipes. Príncipe do Iraque, príncipe do Brasil, príncipe da França, príncipe de cada território. E o território estabelecido geograficamente aqui embaixo também tem a delimitação celestial. É o espaço aéreo brasileiro, do território brasileiro, o espaço aéreo da Pérsia, do território da Pérsia, o espaço aéreo americano, do território americano. Os céus estão em cima, cheios de principados, potestades, dominadores nas regiões celestes. Parece que agora fica mais claro entender Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Por isso não adianta formar sindicato. Não adianta bispo entrar em política e colocar faixas dizendo: agora tem esperança, bispo fulano, que não é verdade. Não tem esperança coisa nenhuma. A esperança nossa não está no homem, está em Deus. A única solução para qualquer nação da terra é o reino de Deus ser implantado, porque o resto não depende do homem. Ah, mas é porque o bispo lá é tão sincero, é um homem de Deus, é só que o governo não está na mão dele, está lá em cima. E se ele ficar na sua justiça e integridade, ou ele vai ser abortado, ou ele será corrompido, mas não existe esperança na mão do homem. Não adianta. Ah, porque o pastor vai mudar, ele vai ser presidente da república. Não é verdade. Não se deixe enganar. A política não está aqui, está nos ares. Ou você entra para a corrupção, ou eles te abortam. Está tudo resolvido. Vocês viram a faixinha por aí? Né? Diz que agora tem esperança agora. Esperança. Fulano de tal. Aquilo feriu meu coração, porque a nossa esperança é o Senhor, nada mais. Aí vem um homem lá, achando que ele vai mudar a história da política do Brasil. E na eleição dizia assim, ainda: enquanto dá tempo. Vote em mim enquanto dá tempo. Eu vou mudar o negócio lá.